boa noite, muita paz a todos os nossos irmãos, colegas, amigos que já adentraram essa live de hoje à noite, que tem como tema Conversa com Nicodemos, o diálogo que Jesus Cristo teve com o doutor da lei chamado Nicodemos. Então aquele Acosta, boa noite. O doutor Pedro Braga, boa noite, doutor, tudo bem, né? Muita paz. A Marcelo Drummond, Renata Chagas, né? Aquele Acosta, Viver Pilates, boa noite. Adelma, Lara Diesel, boa noite. Amanda, Marcelo, Ana Paula. São esses encontros, né, de todo domingo, né? Às 7 horas, nós escolhemos uma passagem do Evangelho. Boa noite, Napoleão. Nós escolhemos uma passagem do Evangelho de hoje, foi Jesus com Nicodemos. E vamos fazer a interpretação. Vamos fazer a interpretação versículo por versículo, né? Então essa é a proposta dessa live, desse trabalho que a gente faz todos os domingos, né? Então, vamos fazer a nossa prece, porque é sempre importante, como eu falo na live de quinta-feira, né, da harmonização mental, a prece é a energia que a gente atrai, que a gente capta, que a gente canaliza, e forma assim um campo de proteção. O campo de proteção faz com que as energias negativas, quando se aproximem da gente ou de nós, essas energias negativas sejam repelidas, né? Então por isso que a gente precisa estar numa sintonia, numa frequência positiva. Então vamos agradecer a Deus por mais esse dia, por essa semana que se inicia, pelas experiências que nós já vivemos, pelas experiências que nós vamos viver, e que com certeza elas são decisivas para o nosso crescimento espiritual. Sabemos que estamos aqui nessa escola matriculados para o aprendizado necessário que todos nós necessitamos para fazer com que nós possamos, através dessas experiências, abrir as nossas asas e sairmos desse ninho terreno, buscando outros ninhos, outros mundos, já que Jesus Cristo disse que há muitas moradas na casa do Pai e que Ele iria na frente para nos preparar o lugar. Então que nós estejamos sempre confiantes na misericórdia e no amor de Deus, e que com certeza nada vai nos faltar, nunca nos faltou. É como diz o Eclesiastes: o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Então confiemos sempre e sigamos em frente sobre as pegadas luminosas do meigo Rabi da Galileia. Graças a Deus. Bom, então conversa com Nicodemos. O Evangelho é um repositório de luz. Tudo que Jesus Cristo nos deixou está imantado na luz imperecível que Ele emanou de dentro do seu coração. Então, todo ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo contém muita energia, muita energia. Por isso é que nós, ao realizarmos o Evangelho no lar, nós nos sentimos mais fortes. Porque, como eu já falei, cada palavra de Jesus Cristo, cada ensinamento tem uma energia incrível. Por quê? Porque ele é a energia maior que veio aqui ao mundo. Ou então tudo que ele falou está imantado com essas energias e que nós precisamos colocar em prática. E infelizmente, há mais de 2000 anos, nós ainda não conseguimos colocar em prática o que nosso Senhor Jesus Cristo falou. Nós achamos bonito o Evangelho. Achamos belíssimas as passagens, os ensinamentos que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou.
Mas na hora de colocar em prática, de vivenciar, aí é que começa a pegar as coisas. Porque falar de Jesus Cristo, falar do Evangelho é muito fácil. O mais difícil, porque nós fazemos por onde, é colocar em prática. E o Evangelho, sem nós colocarmos em prática no nosso dia a dia, é como você ter uma semente na mão e não lançá-la para a germinação. Então, nós seremos realmente verdadeiros cristãos, verdadeiros seguidores de Jesus Cristo, se nós fizermos o que Ele fez. E, na verdade, nós vamos fazer mais cedo ou mais tarde, não vai ter jeito. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, é tudo que nós precisamos. Nós estamos sempre adiando essa viagem, ou essa caminhada com o nosso Mestre, deixando para amanhã, para depois, mas isso não quer dizer que nós não vamos caminhar com Ele. Certo? Então vamos nos dispor, vamos nos libertar daquilo que vem nos prendendo, para que nós possamos caminhar com Ele. Não há felicidade, não há paz, não há alegria verdadeira sem que o Evangelho esteja presente em nossas vidas, sem que Jesus Cristo esteja presente em nossas vidas. Ok? Bom, então vamos, conversa com Nicodemos. Nicodemos era um doutor da lei. E devemos nos lembrar que ele, José Nicodemos e José de Arimateia, foram os dois doutores da lei, rabinos, que foram tirar Jesus Cristo da cruz, lá no Monte da Caveira. Eles dois eram simpatizantes. Então, Nicodemos, sendo doutor da lei, ele ouviu o que Jesus Cristo falava. Deve ter assistido algumas pregações dele e aquilo ali o tocou profundamente. E foi por isso que ele foi procurar Jesus na calada da noite. Isso quer dizer, para não se comprometer. Não se comprometer. Por quê? À noite fica mais difícil você ser visto entrar na casa de alguém. Você entrar na casa de alguém. Então ele procurou à noite. Por quê? Porque ele não gostaria de ser visto entrando ali. Por quê? Porque quando Jesus Cristo estava numa das cidades da Galileia, ou em Jerusalém, ou então em Betânia, todos os habitantes ali sabiam que Jesus Cristo estava. Então José Nicodemos, ele, que era dono de uma mina de prata lá em Jerusalém, ele foi procurar Jesus Cristo na calada da noite. Então João, que é o quarto evangelista, João, além de escrever esse evangelho, ele escreveu o Apocalipse. E nós vamos encontrar também epístolas de João. Devemos lembrar que João foi quem Jesus Cristo entregou sua mãe naquele momento que ele ia dar o último suspiro na cruz. Filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. E Maria foi viver, nesse caso, com João, que era muito novo na época. Chegou à ilha de Pátimos, né? Então, João 3:1, no capítulo 3, versículo 1, João diz o seguinte: havia um homem dentre os fariseus chamado Nicodemos, chefe dos judeus, quer dizer, uma pessoa importante. Uma pessoa importante se sentiu tocado com a mensagem que nosso Senhor Jesus Cristo estava deixando ali. E quem é que não se sente tocado? Pelas nossas necessidades, pelas baixas vibrações que nós nos encontramos, porque quem detém as maiores vibrações é o amor, o perdão e a caridade. Quando nós não estamos nessas vibrações, nessas frequências, nós estamos numa frequência inferior. E as frequências inferiores, elas simplesmente nos deixam muito vulneráveis. Vulneráveis para que as energias negativas, de angústia, de tristeza, de depressão nos atinjam.
certo? Então nós precisamos estar numa frequência positiva para não sofrermos as consequências, né, das enfermidades e tudo. Então, uma frequência positiva é Jesus Cristo. Então nós precisamos estar na frequência dele. E para estar na frequência dele, o que é que nós precisamos fazer? Amar, perdoar, servir, ser humilde, ser simples. Aí a pessoa diz, mas é muita coisa, não é? É. Mas nós vamos ter que colocar em prática, nós vamos ter que vivenciar isso. Não há vida verdadeira sem Jesus. Não há vida verdadeira sem essa que Jesus Cristo nos deixou. De como nós devemos viver. Então, esse homem era chefe dos judeus. Ele foi procurar Jesus, quer dizer, não querendo se comprometer. Isso tão comum hoje ainda, né, nesse mundo, que nós muitas vezes, porque usamos aqui um cordão de ouro, um pingente com a imagem do Cristo, às vezes clavejado com diamantes, com pedras de diamante, e nós nos rotulamos de cristãos. Mas carregar isso aqui no peito não quer dizer que nós somos cristãos, que nós somos seguidores de Jesus Cristo. Seguir Jesus Cristo é fazer o que ele fez. É trilhar pelo caminho que ele nos deixou. Certo? Então, no versículo 2, João diz o seguinte: este veio ter com Jesus de noite, e disse-lhe, Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, pois ninguém pode fazer essas demonstrações que fazes se Deus não estiver contigo. Então ele estava bem informado de tudo que Jesus Cristo fazia. Alguém ou outras pessoas devem ter contado todas as proezas, tudo aquilo que Jesus Cristo fazia. Por isso é que ele diz, e o chama de mestre, um fariseu, chamando Jesus Cristo de mestre. Olha o respeito, ainda mais vindo da parte de Deus, coisa que Jesus Cristo foi colocado na cruz justamente por um processo político, porque ele se dizia filho de Deus, porque na verdade todos nós somos filhos de Deus. Só há um Criador, é Deus. Então ele chegou com esses elogios, né? Nicodemos, tu és mestre, vindo da parte de Deus, pois ninguém pode fazer essas demonstrações que fazem se Deus não estiver contigo. Então ele acreditava que Jesus era o enviado de Deus. Então, como ele veio consciente, se ele afirma isso, ele não tinha dúvida nenhuma de que realmente ele era o enviado de Deus, era o mestre, e a sua mensagem que ele espalhava ali, disseminava por toda a Judéia, com certeza tocava os corações, devolvia a visão aos cegos, levantava os aleijados, curava os leprosos e assim por diante. Certo? Então ele ficou realmente muito entusiasmado. É tão tal que foi procurar Jesus Cristo. Bom, o item 3, vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem colocar dentro desse assunto que nós estamos tratando hoje, né? E nós vamos nos esforçar aqui, ou então se souber responder. Então no versículo 3, Jesus respondeu, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo do alto, não pode ver o reino dos céus. Quer dizer, Jesus respondeu logo que se a pessoa não nascer de novo, não pode ir ao reino dos céus. Quer dizer, o apóstolo e evangelista, ele não colocou aqui aquelas formalidades de Nicodemos ter chegado na casa onde Jesus Cristo estava, e tudo pode ter sido na casa de Pedro, em Cafarnaum, né? Ele não foi com aquelas formalidades, ou então o evangelista ele não relatou isso, porque Jesus Cristo veio logo com uma indagação muito profunda. Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus.
Porque nascer de novo é você estar na roda das reencarnações. As reencarnações é uma lei. É uma lei onde todos nós já saímos de corpos e vamos entrar em corpos, o que significa as reencarnações. O espírito, ele é sempre o mesmo. Os corpos é que são diferentes. Eu posso vir numa polaridade masculina, posso vir numa polaridade feminina. Isso de acordo com a necessidade do aprendizado que eu preciso ter aqui no mundo terreno, nessa escola abençoada. Então, é uma lei, o nascer de novo. Então, se eu quero esse reino dos céus, que Jesus Cristo fez tantas comparações com esse reino dos céus. E uma delas, ele diz que o reino dos céus é comparado àquele homem que foi ao campo e encontrou uma grande pérola. Depois voltou à cidade, vendeu tudo que tinha e comprou esse campo para ter essa pérola na mão. É assim que nós precisamos fazer, nós precisamos agir. Vai chegar esse momento em que nós vamos ter que deixar essas ilusões e essas fantasias do mundo para poder realmente buscar, conquistar esse reino dos céus. Jesus Cristo foi bem claro quando ele disse: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Se o nosso maior tesouro for a paz, a felicidade, a alegria espiritual, tudo bem, nós vamos levar para onde nós for. Mas se essa alegria, se esse reino dos céus, ele está alicerçado nas coisas materiais, no poder efêmero do mundo, nós vamos perder. Porque nós não somos desse mundo. Nós estamos apenas somente de passagem por este mundo. Então, é necessário nascer de novo. Quer dizer, reencarnar de novo. E nós vamos reencarnar muitas vezes ainda, porque nós já reencarnamos muitas vezes. Para que nós conquistemos, através das nossas ações, esse reino dos céus. Que Jesus Cristo veio justamente nos falar, veio justamente nos colocar. E esse reino dos céus, como nós sabemos, não está fora, está dentro. Se ele está dentro, nós só podemos conquistá-lo através do autodescobrimento. É nos autoconhecendo. É a grande viagem que nós estamos fazendo para dentro. Há quantas encarnações? E quantas encarnações para frente nós vamos precisar ainda para completar esse autodescobrimento? Porque o autodescobrimento, ele nos leva à autoiluminação. E quando nós brilharmos a nossa própria luz, nós não vamos mais andar na escuridão, nas sombras. E as sombras quer dizer o quê? Sofrimentos, dores, tristezas, depressões, angústias. Certo? Bom, então, Jesus Cristo, agora no versículo 4, o evangelista João continua. Jesus respondeu-lhe. Aliás, no versículo 4, né? Perguntou-lhe Nicodemos, quer dizer, Nicodemos ouviu o que Jesus Cristo disse e ficou sem entender. Sem entender. Que reino dos céus é aquele? Que nascer de novo é esse? Então ele ficou sem entender. Então perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Quer dizer, ora o entendimento dele. Pelo que Jesus Cristo falou para ele, ele entendeu que uma pessoa já velha poderia voltar novamente ao ventre da sua mãe e nascer de novo. Se fosse isso, era muito bom. Se pudesse acontecer, né? Mas a gente sabe que não tem condições, de forma alguma. Primeiramente porque a mulher, quando ela chega numa certa idade, ela não pode mais engravidar. Então, e o espírito já sendo velho, o cérebro com tantos registros já dessa vida, vocês já imaginaram se voltasse novamente para o ventre da mãe? Se quando nós nascemos aqui,
nessa vida que nós temos hoje, nós não nos lembramos dos que nós fizemos nas vidas passadas. Isso para não nos sobrecarregar. Foi por isso que Jesus Cristo colocou esse véu de Ísis, né? Chamado também véu de Ísis. Né? Então, essa pergunta do Nicodemos não tem sentido. Como pode um homem nascer sendo velho? Não é sendo velho. Pode, porventura, novamente entrar no ventre da sua mãe? Não pode entrar de forma alguma. Nós vivemos os ciclos da vida. Nós, nessa vida, se eu tenho 50, 60 anos, eu não posso voltar a ter 10 anos, 20 anos. De forma alguma. O espírito em si, ele não tem idade. Ele é eterno. Tudo isso que nós estamos falando aqui é com relação ao corpo. Porque o corpo ele vai perecendo diante do passar dos anos. Mas o espírito não. Porque o espírito ele não é composto dessa essência da própria matéria nossa, dessa energia do nosso corpo físico. Ele não é um composto dessa energia. E os próprios espíritos responderam a Kardec que eles não sabem ou não poderiam dizer na época. Ou então, a energia do nosso corpo é uma, e essa energia ela é perecível, e a energia espiritual é outra e não é perecível. Isso quer dizer, o espírito, a essência, a centelha, a mônada, ela não envelhece de forma alguma, certo? Então, a diferença que Nicodemos simplesmente não entendeu daquilo que Jesus Cristo falou, que em verdade vos digo que é necessário nascer de novo. E Nicodemos diz, mas como, mestre? Pode um homem já velho entrar novamente no ventre da sua mãe? Quer dizer que ele não entendeu. Não entendeu. Então, como Jesus Cristo é o mestre dos mestres, e veio para cá justamente para nos fazer entender aquilo que nós não entendemos em vidas passadas. Então, ele veio para nos ensinar essa verdade, que ele mesmo disse para Pôncio Pilatos, conhecereis a verdade vos tornará livres. Então, é essa verdade que está contida no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ou no Novo Testamento, certo? Mas podemos agora continuar aqui no versículo 5. Muita paz, Fernando Torinho, muita luz, meu amigo. Força, Deus está sempre conosco, entendeu? Tem situações que nós vivemos em que nós não entendemos agora, mas depois nós vamos entender, porque nada acontece com a gente ou com aquelas pessoas que nós amamos por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Deus não é injusto, Deus é muito justo. E nós devemos agradecê-lo por Ele estar nos dando as oportunidades que nós estamos vivendo hoje, certo? Muita confiança, muita fé. Bom, então no item 5, no versículo 5, Jesus Cristo responde a Nicodemos. Quer dizer, um diálogo que eles estavam se mantendo, né? Estavam mantendo, né? Em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Não pode entrar no reino dos céus. Da água, muitos fazem a comparação, porque o feto em si, o embrião, né, ele fica dentro daquele líquido amniótico, né? Então ele faz essa comparação, né? Em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus, porque é justamente dentro do ventre da nossa mãe é que é formado todo esse corpo físico. O corpo físico. Porque nós temos um corpo perispiritual. Na verdade, o espírito, ele tem, fora esse corpo físico, o duplo etérico, o corpo perispiritual que Kardec falou,
nós temos outros corpos, como o mental inferior, o mental superior, o búdico e o átman, entendeu? Outros corpos. Então, quando nós desencarnamos, nós perdemos o corpo físico e o duplo etérico, e ficamos com o corpo astral e os corpos mais elevados. É como se fosse um filtro. Os espíritos mais evoluídos, eles já estão nesse corpo búdico. Outros já estão no corpo átman. Quer dizer, é a essência divina já. Nós que estamos ainda no corpo astral, nós estamos um pouco distante dessa essência divina, vamos assim dizer, dessa frequência divina. Porque estamos atuando mais no corpo inferior. Quando nós chegarmos no búdico e no átman, tudo será melhor. Então, nascer da água e do espírito. Então, é necessário que nós estejamos aqui. Hoje, eu como vocês, nós somos um composto espiritual e físico. O espírito, para ele atuar aqui no mundo, ele precisa de um corpo. Ou ele reencarna, ou ele chega e se comunica através de um médio. Médio é aquele que é um sensitivo, que tem uma mediunidade, é uma ponte em que os espíritos podem falar com ele. Não há outra forma. Se o espírito não está reencarnado, ele tem que procurar um médium. Se ele está reencarnado, ele tem condições, porque ele tem um corpo. Ele tem um corpo que é como um computador, que ele vai dar os comandos para o cérebro, e o cérebro vai o quê? Vai dar sequência a esses comandos. Se for precisar mexer um braço, ele mexe. O outro braço, ele mexe. Uma perna, ou precisar falar. Então, o corpo é justamente essa ferramenta. Agora, nós temos a nossa vida orgânica. A vida orgânica, a vida do corpo, não precisa do espírito para o coração bater, para se fazer a digestão, não precisa, somente para pensar, porque o corpo não pensa de forma alguma. Porque se o corpo necessitasse do espírito o tempo todo, nós não teríamos condições de fazer os desdobramentos à noite. E quantas vezes nós dormimos no dia, quando acordamos no outro, nós nos lembramos das nossas ações no mundo astral? Quantas vezes nós não nos lembramos? Acordamos de manhãzinha, mas eu estive no lugar assim, assim, assim. E contamos detalhadamente aquilo que nós vivemos no plano astral. Depois a gente volta para o corpo e dá continuidade à nossa vida, né? Então, se alguém nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Então, Jesus Cristo está tentando explicar para Nicodemos, um doutor da lei, como é todo esse processo de nascer de novo, da reencarnação. Por isso é que Paulo de Tarso disse, olha, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Quer dizer, nós vamos ter só essa vida. Nós vamos ter só essa vida, e essa vida não é nada diante das nossas pretensões, diante dos nossos sonhos. Por isso é que Jesus Cristo está falando aqui, que muitas vidas nós teremos, muitas vidas, até que nós cheguemos à perfeição relativa, porque absoluta é somente Deus. Quando nós chegarmos a essa plenitude espiritual, o Espírito já passou por todas as experiências. Então, ele se mantém na frequência divina. Então, ele não sofre mais qualquer tipo de sofrimento ou de dores. Ele vai, sim, procurar dividir as dores com os seus irmãos. Aí ele vai ser um instrumento divino para ajudar aqueles que estão na situação que nós estamos. Então, quantos espíritos não nos ajudam? Quantos espíritos não nos intuem para que nós cheguemos assim a esse despertar?
Por isso é que Paulo de Tarso diz: desperta, ó tu que dormes. Despertas, quando ele diz desperta, é para as coisas espirituais. Porque bem acordado nós estamos para as coisas materiais. Certo? Então ele chega e continua. Nicodemos, olha, o que é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Isso está no versículo 6 de João. O que nasceu da carne é carne. O que nasceu do Espírito é Espírito. Então nós não podemos confundir. Essa roupa que nós estamos vestindo, nós podemos fazer a comparação que é o corpo físico da gente. E nós vamos ter que deixar essa roupagem, essa roupagem carnal, esse escafandro carnal, para continuarmos nesse processo de que todos nós nos encontramos. Então, o que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Ele fez a diferença. Ó, Nicodemo, não te confundas. O que é carne, o que é Espírito é Espírito. E isso para fazer com que ele entendesse. Bom, no item 7, ele deve ter olhado para Nicodemos, né? E olhou o espanto dele, e notou que ele estava realmente não entendendo praticamente nada. Porque senão ele não iria, em versículo após versículo, ele reforça mais os seus ensinamentos. Ele reforça mais ainda os seus ensinamentos. Então, no item 7, ele chega e continua diante dos olhos arregalados, vamos assim dizer, de Nicodemos, um doutor da lei. O doutor da lei conhecia todos os 5 livros de Moisés. E não conhecia isso. Não sabia disso. Então, no item 7, Jesus Cristo procura tranquilizá-lo. Não te maravilhes, Nicodemo, de eu te dizer, é-vos necessário nascer de novo. Não te maravilhes, não. Porque ele devia estar em estado de êxtase, ou estático, diante daquela revelação. Poxa, o homem volta novamente aqui ao mundo. Ele volta novamente ao mundo. Então, nós podemos imaginar o que se passava na cabeça de Nicodemos. E Jesus Cristo sabia, porque Jesus Cristo conhecia ou conhece aquilo que nós estamos pensando. Nós não escondemos nada de Jesus. Nós não escondemos nada. Ele tem condições de nos desnudar a alma com muita facilidade. Certo? Então, não te maravilhes de eu te dizer, é-vos necessário nascer de novo. Quer dizer, nós vamos nascer quantas vezes forem necessárias para que nós cheguemos à perfeição. Para que nós cheguemos a ser um espírito perfeito. Para que nós cheguemos a esse aprendizado, à conclusão desse aprendizado do qual todos nós nos encontramos. Bom, então, como Jesus Cristo viu que Nicodemos não tinha entendido nada ainda, e um bom mestre, ele tem recursos, muitos recursos, ele diz assim o seguinte no versículo 8, tentando explicar para Nicodemos, fazer com que Nicodemos entendesse. O Espírito age onde quer, ou sopra onde quer, e ouves a sua voz. Não tem médios, não tem pessoas que ouvem as vozes e tudo, não tem pessoas que ouvem as vozes? Os médios auditivos, eles têm condições de ouvir as vozes dos espíritos. Mas não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Se o espírito está falando aqui no meu ouvido, ou no seu ouvido, ninguém sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Sabe que ele existe, porque nós estamos ouvindo a voz dele aqui. Assim, ele continua Jesus, assim é todo aquele que nasceu do Espírito. Quer dizer, o Espírito livre,
Porque tem muitos espíritos que não estão livres nesse momento, devido às suas ações. Porque quem nos aprisiona somos nós mesmos, as nossas ações. Tudo aquilo que a gente fizer contrário às leis de Deus nos aprisiona. Então, quantos nós não estão presos em grades psíquicas através daquilo que nós praticamos? Então, do jeito que nós somos aqui na Terra, nós seremos no mundo espiritual quando nós perdermos o corpo, porque o espírito é o mesmo. Então nós precisamos estar atentos, e foi por isso que Jesus Cristo disse: vigiai e orai para não cairdes nas tentações. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quer dizer, nós ainda podemos muito bem nos deixar envolver pelas seduções do mundo, né? O ego pode muito bem se deixar envolver pelas seduções do mundo. Então o espírito, ninguém sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. De onde ele está vindo e para onde ele vai. Certo? Porque isso vai depender do que nós estamos fazendo, das nossas ações. Se eu sou uma pessoa boa aqui na Terra, quando eu perder esse corpo físico, eu vou para um lugar bom. Mas se eu sou uma pessoa ruim, eu vou para um lugar ruim. Não há milagres de forma alguma. Nós sairmos desse mundo aqui e não ter feito por onde ir para o outro mundo. Aqui no mundo, nós ainda temos aquele jeitinho, né? Que a gente diz brasileiro, né? Mas no mundo espiritual não tem. Lá nós seremos o que nós somos aqui. Então, por isso é que nós precisamos estar atentos. Então, Nicodemos, depois, no item 9, no versículo 9, é que Nicodemos chegou e disse: como pode ser isto? Como pode ser isso? Quer dizer, ele não tinha entendido ainda. Ele não tinha entendido de forma alguma. Na verdade, tudo depende das nossas ações. Lógico, nós pensamos primeiro e agimos depois. Por isso é que nós precisamos vigiar os nossos pensamentos. Por isso é que eu fiz uma live, a harmonização mental, quinta-feira, né? Só sobre o pensamento. Como é que nós devemos gerir o nosso pensamento? Está no nosso canal, certo? Está no YouTube, está no Instagram. Quinta-feira a gente faz essas lives enfatizando justamente isso. Então, como pode ser isso? Como pode ser isso? Quer dizer, esse tempo todo Nicodemos não tinha entendido nada e era doutor da lei. Certo? E no item 10, Jesus Cristo chega e diz: em verdade, aliás, no item 10, Jesus respondeu: tu és mestre de Israel e não entende essas coisas? Cobrou dele. Tu és mestre e não sabe disso. Ou então Jesus Cristo quis dizer o quê? Que os livros de Moisés, que os profetas já tinham dito isso. Se ele estava cobrando a Nicodemos, ele era um doutor da lei, é porque nos profetas e nos livros de Moisés já tinham essa explicação. E eles não entendiam, ou não queriam entender de forma alguma. Então Jesus Cristo pergunta: tu és mestre em Israel, quer dizer, tu ensinas e não sabe disso, que é necessário nascer de novo. O que é carne é carne, o que é espírito é espírito. Então ele cobra do rabino Nicodemos. E no item 11º, ele diz: em verdade eu te digo que falamos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não recebeis nosso testemunho. Quer dizer, os fariseus, os doutores da lei, eles não desejavam de forma alguma entender, eles não aceitavam esses ensinamentos. Porque os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo nos levam ao autodescobrimento. E o autodescobrimento faz com que nós enxerguemos as nossas falhas.
É por isso que nós temos dificuldade de realizar, de fazer esse autodescobrimento. Ou então nós só aceitamos aquilo que nós julgamos que seja o melhor para nós, para o estilo de vida que eu escolhi para mim. Então pronto, eu penso no Evangelho só aquilo que eu acho que é melhor para mim, de acordo com a minha interpretação, o que não é certo. A verdade vai reinar sempre, seja em que momento for, seja em que lugar for. Por isso que eu vou repetir novamente o que Jesus Cristo disse para Pilatos. Conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é Jesus. A verdade é o Evangelho. Se nós desejarmos continuar nos enganando, temos o livre-arbítrio e podemos continuar. Mas isso não vai perdurar por todo o tempo. Certo? Então Jesus Cristo continua no item 12. Se vos falei de coisas terrenas e não me credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Que coisa linda, que coisa profunda. Nicodemos, eu só te falei das coisas terrenas, das coisas materiais, e tu não entendeu. E tu imagina, Nicodemos, se eu te falar das coisas espirituais, das coisas celestiais, se tu não entendeu as coisas materiais, como é que tu vai entender as coisas espirituais, Nicodemos? Você vê como Jesus Cristo não tinha, como se diz, né, papa na língua. Ele dizia o que tinha para dizer. Dizia mesmo. Então ele cobra dele. Então como é, Nicodemos, tu quer que eu continue nesse diálogo, eu aprofunde esse diálogo contigo, se tu não entendes as coisas materiais, o que eu falei de material? Como é que eu posso te falar das coisas espirituais? Eu não vou falar para ti das coisas espirituais, porque tu não vai entender. Eu vou estar perdendo meu tempo aqui, Nicodemos, porque tu não vai entender. Tá aí, 12 versículos, Jesus Cristo falando das coisas materiais e Nicodemos não entendeu. Então como é que ele iria falar das coisas espirituais? Certo? Então nós devemos nos colocar no lugar de Nicodemos também. Nós temos dificuldade de entender as coisas espirituais. Né? No item 13, Jesus Cristo diz para Nicodemos. Vocês já imaginaram como Nicodemos poderia estar na frente de Jesus Cristo, ele, um doutor da lei, achando que sabia de tudo? Um doutor da lei que era aplaudido quando ele passava por aquelas pessoas, aqueles bajuladores, e agora de frente daquele homem simples e tudo mais, ele se sentia diminuído porque ele não sabia de nada. Ele não sabia de nada. Veja a situação de Nicodemos. Mas, como nós sabemos, como eu falei no início dessa live, foi Nicodemos e José de Arimateia, que era doutor da lei também, que tiraram o corpo de Jesus Cristo. Inclusive o corpo de Jesus Cristo ficou no sepulcro de José de Arimateia. Então, se Nicodemos e José de Arimateia foram pedir a Pilatos o corpo dele, é porque eles tinham simpatia. O que Jesus Cristo falou atraía a eles. Era gostoso para eles ouvir, fazia bem a alma deles. Agora, para caminhar com ele, aí é outra coisa. Porque tem muitos de nós que gostamos de ouvir o Evangelho, gostamos, nos sentimos motivados, nos sentimos alegres, mas na hora de colocar em prática, a gente diz, não, vou deixar para amanhã, vou deixar para depois. E assim nós estamos, encarnação e encarnação. Certo? Eu que gosto de estudar o Evangelho, estou passando esse Evangelho de domingo para vocês, eu não posso chegar numa interpretação do Evangelho satisfazer os nossos gostos, os nossos desejos, os nossos prazeres e tudo mais, de forma alguma. Porque no Evangelho diz que muito se pedirá àquele que muito recebeu. Quer dizer, aquele que sabe um pouco, bem pouquinho mesmo como eu vou ser cobrado. O que eu estou falando para vocês aqui, eu vou ser cobrado. Eu vou ser cobrado. Certo? Por isso é que Jesus Cristo disse que muito se pedirá aquele que muito recebeu.
A Dácia diz que para seguir Jesus Cristo precisa ter muita coragem, vontade, né? Coragem, tudo isso. É se libertar desses grilhões materiais, desse poder efêmero do mundo. Não há outra forma. Não há outra forma para seguir Jesus Cristo. Certo? Então, aí Jesus Cristo começa a dar alguns pontos para Nicodemos o que é as coisas materiais. No item 13, Nicodemos diz o seguinte: Jesus diz para Nicodemos que com certeza ele deveria estar se segurando diante de tudo aquilo que ele estava ouvindo. Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, a saber, o Filho do Homem. Não vamos entender aqui o céu ao pé da letra, que Paulo de Tarso diz que a letra mata, o espírito é que vivifica. O céu é um estado da alma, assim também como o inferno. Não existe esse lugar, esse inferno ou céu, um lugar circunscrito, porque se existisse, teria que ser criação de Deus. E Deus não iria colocar uns dos seus filhos no inferno e outro no céu. Então o céu é um estado da alma, um estado de espírito. Nós podemos estar no céu, no inferno, em qualquer lugar. Certo? O céu, vamos assim dizer, é aquela frequência positiva onde nós estamos com todos aqueles. Ali é o estado, uma frequência positiva, nós estamos bem. E o inferno é uma frequência negativa. Nós estamos numa frequência em comunhão com seres ruins, perversos, maus. É isso aí. Eu posso sair do inferno, sair dessa frequência do inferno e ir para a frequência do céu. Como é que eu faço? Pratico o amor, a caridade e o perdão. Eu posso sair do céu para ir para o inferno. É só deixar de praticar o amor, o perdão, a caridade, a humildade e começar a odiar, se vingar e tudo mais. Aí nós vamos para o inferno. Então, é uma opção nossa. Se nós queremos estar na frequência do inferno ou então do céu. E pelo livre-arbítrio que a gente tem, quem escolhe somos nós. Certo? Então, ele foi se aprofundando mais, né? E no item 14, no versículo 14, ele dá o exemplo. Mestre é assim, e mestre dos mestres, como Jesus Cristo, ele dá o exemplo. Como Moisés levantou a serpente no deserto, isso está no livro de Moisés, em Números 21, 9. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Quer dizer, Jesus Cristo já estava prevendo que ele iria ser crucificado. Porque o que ele estava falando ali não seria entendido pelos poderes da época. O poder de Herodes, o poder do Sinédrio e o poder de Pilatos, ou de César. Então ele já sabia que aquilo ali iria incomodar. E vocês já imaginaram se Jesus Cristo viesse hoje, encarnasse hoje e dissesse que era Jesus Cristo? Ora, se ele foi morto, porque ele simplesmente incomodava, hoje da mesma forma. Hoje da mesma forma. Então nós não estamos ainda pelas nossas ações, nós não estamos ainda nessa frequência que nós precisamos estar, que é essa frequência crística. Como eu falei, que nós só vamos chegar a essa frequência crística através do autodescobrimento. Se nós nos aceitarmos, quando nós começarmos a fazer essa viagem interior. Porque tem coisas que a gente esconde. Nós não queremos que os outros saibam. E também deixamos sempre para lá. Mas vai chegar um dia em que nós temos que fazer esse autodescobrimento. Nós vamos passar a nos conhecer mais profundamente. Nós vamos deixar de fazer essa viagem para fora para fazer a viagem para dentro. Foi justamente a proposta de nosso Senhor Jesus Cristo. É para que nós fizéssemos a viagem para dentro, não para fora. Por isso é que ele diz que o reino dos céus está dentro de cada um de nós. Então no item 15 ele chega e diz: para que todo aquele que nele crê, no Filho do Homem, em Jesus Cristo, tenha a vida futura. Mas a vida futura todos nós teremos.
Mas uma vida futura, cheia de alegria, de paz, de harmonia, o que Jesus Cristo, na verdade, veio nos conclamar justamente para isso. Qual foi a missão de Jesus Cristo? Ele veio nos conduzir para onde? Para que nós, o quê? Para que nós chegássemos a essa plenitude espiritual. Sejamos felizes, mas a verdadeira felicidade, a verdadeira paz. Ele mesmo disse: minha paz vos deixo, minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Então ele veio nos conclamar justamente para a felicidade, para a paz, para a alegria verdadeira. Não essa alegria alicerçada nos bens materiais que não nos pertencem. Nós vamos ter que deixar esse mundo, vamos ter que deixar esse corpo, e nós não vamos ter condição de levar, só vamos levar aquilo que couber dentro dos nossos corações. Então, Jesus Cristo conclui assim o diálogo com Nicodemos. E Nicodemos deve ter ficado matutando muito tempo tudo o que ele ouviu de nosso Senhor Jesus Cristo. Ali, como se diz na lata, né? Jesus Cristo falando tudo para ele. Tu és mestre em Israel e não sabe disso? Nicodemos, se eu só te falei até agora de coisas materiais e tu não entendeu, como é que eu vou te falar das coisas espirituais? Ou então, como é que nós pedimos explicação a Jesus Cristo se nós não entendemos nem as coisas materiais? Como é que nós vamos entender as coisas espirituais? É preciso que nós despertemos. É preciso que nós acordemos, como disse Paulo. Despertas, ó tu que dormes. E nós estamos dormindo, diante desses travesseiros das ilusões e das fantasias do mundo. E é preciso que nós despertemos. E ainda há muito tempo ainda. Então, meus irmãos, eu agradeço, né, a presença de vocês aqui. Ninguém quis fazer uma pergunta, é sinal que entenderam alguma coisa. Vamos tomar isso para nós, porque Jesus Cristo veio, tudo aquilo que Jesus Cristo deixou é para cada um de nós, não é para o nosso irmão, não, é para nós. É para nós. A pessoa vê um negócio desse, um diálogo desse, não, isso aí ele falou para Nicodemos. Não, Nicodemos somos todos nós que precisamos despertar para essa verdadeira vida que ele veio nos deixar o caminho e é o exemplo. Então só tenho a agradecer, né? Eu que tenho que agradecer a vocês, né? Os nossos irmãos e tudo, e que nós nos esforcemos. Não há vida sem Jesus Cristo, não há vida sem o Evangelho, não há vida sem a luz que o Mestre veio nos oferecer, não há. Por mais que a gente tente, por mais que a gente lute, não há vida verdadeira sem que nós nos esforcemos para caminhar sobre as pegadas luminosas do nosso meigo Rabi da Galileia. Nós não podemos continuar nos enganando de forma alguma. Jesus Cristo, Ele é a verdade, Ele é a vida, é o caminho, é tudo aquilo que nós precisamos. Pelo livre-arbítrio, a gente pode deixar para amanhã, para depois. Mas que nós vamos chegar à plenitude espiritual, vamos, porque Ele mesmo diz que das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma vai se perder. Então um dia nós vamos ouvir a voz do nosso pastor, que é Jesus Cristo, e vamos caminhar, vamos lançar a mão da charoa e não vamos mais olhar para trás, e sim para frente. Fazer um novo semeio de amor, de paz, de humildade e de simplicidade. Aí nós seremos um com o Pai, como disse Jesus Cristo. Eu e o Pai somos um. Vós sois Deus, todos nós somos, porque nós somos filhos de Deus. Acreditemos no nosso potencial, naquilo que nós temos dentro de cada um de nós, e nos esforcemos o tempo todo para nos fazer felizes. Nós temos condições de ser felizes. Basta nós começarmos agora. E só há felicidade plena, só há felicidade verdadeira através do amor, da caridade e do perdão. Então, meus irmãos, vamos refletir
nesse diálogo com Nicodemos e vamos nos voltar para a luz, vamos caminhar na direção da luz. Não vamos nos deixar aprisionar. A vida se vive melhor quando nós somos livres, não estamos presos a dogmas, a ações negativas, que nós acreditemos realmente no nosso potencial e que Jesus Cristo, como bom pastor, não vai nos abandonar em momento algum. Então que Deus nos abençoe e nos fortaleça sempre. Gratidão a cada um de vocês por esse momento de nós estarmos aqui juntos. Muita paz.